aceitar a proposta do Flamengo, ele pode aceitar a proposta e continuar no Flamengo em 2024. Eu vou explicar para todo mundo em casa como é que é a situação atualmente. Isso. O Flamengo, nas negociações com o Everton Ribeiro, fez uma proposta ao Everton Ribeiro de 1 ano de renovação, até dezembro de 2024. O Everton Ribeiro inicialmente pediu 2 anos. O Flamengo falou, não, é 1 ano. E aí o Everton Ribeiro fez uma contraproposta. Beleza, 1 ano com a possibilidade de estender por mais 1 se a gente bater metas, que seria número de jogos durante a temporada 2024, como foi feito com o Davi Luiz, por exemplo. O Flamengo falou, não, a gente só quer dar 1 ano. Beleza, o jogador não aceitou, seguiu a vida. O Bahia veio forte. E o Bahia fez a melhor proposta financeira para ele, porque a proposta do Bahia é o seguinte, você, Everton Ribeiro, recebe aumento salarial de 30% daquilo que você recebe atualmente no Flamengo, a gente te dá 2 anos de contrato, mais a possibilidade de estender por mais 1 se você bater metas em 2025, e além disso, o Bahia, que é do Grupo City, fez uma proposta muito bacana fora das 4 linhas também, porque a ideia do Grupo City é que o Everton Ribeiro seja uma espécie de embaixador da empresa aqui no Brasil, depois que acabar o contrato, porque estamos falando de um jogador que vai fazer 35 anos daqui a 3 meses, ou seja, quando acabar o contrato dele com o Bahia, né? dificilmente ele vai continuar jogando futebol e aí ele se aposentaria. Já tem um plano para ele. Pois é, um plano de pós-carreira. Então, né? por isso que o projeto do Bahia e do Grupo City é extremamente interessante. E a situação hoje é essa, Flavinho. O Flamengo ofereceu 1 ano de contrato, ele não aceitou até o momento, o Bahia veio forte no ponto de vista financeiro e também a longo prazo no pós-carreira, e a bola está com o jogador quem vai decidir. Se você me perguntar assim, pô, o Everton Ribeiro já deu a resposta para o Bahia? Não, nem que sim, nem que não. Nem para o Flamengo. Mas para o Flamengo já disse que não, porque de uma forma indireta não aceitou. Porque senão já teria aceitado e aí teria renovado antes mesmo de acabar o ano de 2023. Mas a situação hoje é essa. Agora, Vene, são 7 temporadas, acho que é do elenco, o jogador mais antigo do Flamengo, são 7 temporadas, 2 Libertadores. Depois a gente falar dos títulos aqui que ele conquistou, não merecia um pouco mais de carinho por parte da diretoria do Flamengo e atender o pedido do Everton Ribeiro mais 1 ano, ou até nessa contraproposta de 1 ano a mais devido ao rendimento, enfim, com cláusulas no contrato, ele não merecia um pouco mais de carinho da diretoria do Flamengo? Flavinho, vamos lá. Eu acho que essa história de que merecia mais carinho, para mim, não procede. Eu acho que o Flamengo, muita gente diz assim, a forma como o Flamengo está fazendo é uma forma errada. O Flamengo não está querendo renovar. Mentira! Ele não é um jogador qualquer. O Flamengo quer renovar. O cara é um ídolo. Beleza. Tanto é um ídolo que está oferecendo 1 ano de contrato para ele continuar. A questão não é a forma como o Flamengo está fazendo. Por que a pergunta não tem que ser assim? Por que o Everton Ribeiro, então, não aceita 1 ano de contrato? Por que ele não aceita? A pergunta não é por que o Flamengo tem que dar mais para ele. Gente, a gente está falando de negócio. Eu acho que existe um carinho enorme com o Everton Ribeiro, estamos falando de um ídolo, a verdade é essa, o Everton Ribeiro é um ídolo, mas independentemente disso, a gente sempre cobra uma reformulação no elenco. Como é que essa reformulação vai começar se você der 2, 3 anos de contrato para ele? Ah, mas para o Davi Luiz foi feito. Não é porque você errou num passado recente que você tem que errar agora. E o Flamengo não procede essa história de que o Flamengo não quer renovar, gente. O Flamengo quer renovar, só que no entendimento da diretoria do departamento de futebol do Flamengo, a renovação justa seria 1 ano de contrato. Foi o Everton Ribeiro que não quis a renovação de contrato. E repito, isso é negócio. Gratidão? Existe, é óbvio que existe. Só que também você tem que parar e analisar o lado das finanças. Não faz o menor sentido você dar mais tempo de contrato por se tratar de um ídolo. Esse é o ponto. Você entende que o Everton Ribeiro não tem mais bola durante 2 anos? Você concorda com esse pensamento da diretoria do Flamengo? Quando ela acena em 1 ano e se recusa ao segundo, ela imagina ele num certo declínio ou por idade, que em 1 ano ele pode render, mas esse segundo ano já seria demais. Concorda com isso? Tecnicamente falando? Flavinho, né? Quem me acompanha sabe que a minha opinião não teria nem dado mais 1 ano de contrato. Não. Eu acho que o ciclo do Everton Ribeiro no Flamengo chegou ao fim. A verdade é essa. Mas estamos falando aqui de informação. Se o Flamengo ofereceu 1 ano de contrato, é porque no entendimento da diretoria do departamento de futebol, ele vai render durante esse 1 ano e depois você pode parar e analisar a situação. Então, quem diz que o Flamengo não está querendo renovar, é mentira. O Flamengo quer renovar, só que ele quer dar mais 1 ano de contrato. E aí um torcedor hoje me parou na rua e falou assim, pô, mas esse mais 1 ano com metas estabelecidas não seria bacana para você deixar o jogador motivado? Eu parei e analisei assim, como assim motivado?
Existe motivação maior do que você vestir a camisa do Flamengo, você ter um dos maiores salários do atual elenco, você ter uma das melhores estruturas do futebol brasileiro, você disputar título, você ser comandado por Tite? Cara, você recebe o salário em dia, que motivação você quer? Então, assim, estamos falando de um adolescente que, além de você fazer isso tudo, você ainda tem que dar uma motivação extra para ele poder render? Não faz o menor sentido esse argumento. Então, eu acho que o Flamengo internamente agiu de maneira correta. Eu acho que existe sim a gratidão pelo ídolo, só que você não pode ultrapassar a linha ali do lado... que é bom para o clube, do né? lado, exatamente, do lado empresarial, do negócio, por se tratar de um ídolo. E aí muita gente vai falar assim, mas não tem nenhum jogo de despedida. Gente, teve jogo de despedida pro Felipe Luiz e pro Rodrigo Caio, porque eram situações totalmente diferentes. Nem negociação tinha com aqueles dois jogadores. E se a gente for parar e analisar, as despedidas foram até no momento errado. É porque o Flamengo deu sorte, venceu o Cuiabá e acabou indo para a fase de grupo da Libertadores. Porque se perdesse aquele jogo, estava fora da fase de grupo. No caso do Everton Ribeiro, tinha uma negociação em andamento. Então o Flamengo não podia fazer um jogo de despedida e nem o Everton Ribeiro poderia se despedir. Também, né? Ninguém sabia qual seria o desfecho. Então, parando e analisando, acho que a diretoria agiu de maneira correta nessa história toda. O Everton Ribeiro também agiu de maneira correta. Se você fosse o Everton Ribeiro, seguiria teu caminho, aceitaria um ano de contrato ou aceitaria essa proposta do Bahia? Que Eu aceitaria talvez, dependendo, a proposta do Cruzeiro, por exemplo. Só que o Cruzeiro oficialmente não fez nenhuma proposta. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. O Vene tava falando, né? Mas ele já trouxe agora... Antes, né? Falando que já tá tudo certo, tá certo? O próprio GE também trouxe que o Bahia já chegou a acordo com o Everton Ribeiro. E o Everton Ribeiro já é jogador do Bahia. Falta só apresentar ele oficialmente, né? O salário dele vai ser 30% maior do que ele recebia no Flamengo, né? Juntando salários e luva, vai ser 30% maior. 2 anos de contrato e mais uma cláusula lá, né? Que o Everton Ribeiro, batendo algumas metas, vai renovar por mais um ano. No caso, seria o total 3 anos, né? E o Flamengo aí vai pro mercado buscar o substituto dele. Tá aí o Evander, que jogou no Vasco, tá no Portland, da Dinamarca. Tá tentando a contratação dele. O Portland já negou a primeira proposta do Flamengo. O Flamengo continua insistindo. E também tem aí o Claudinho, né? Que o Flamengo já segue namorando ainda. E o Capixaba e o Léo Ortiz, tá bom? Se gostou do conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais, G4 Band Esporte e SBT Esporte. Os links vão estar na descrição. Valeu. Yeah.